Amém, igreja? Paz do Senhor. Amém? Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. É um motivo de muita alegria estar aqui. Obrigado, pastor Edivaldo, a toda a igreja, a todos os pastores. Hoje a gente começa então a nossa conferência Incendiatos, conferência de avivamento, e eu espero que você aumente a expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida durante todos esses dias. Começando por hoje, amém? Vamos crer, amém? Então se coloque de pé, eu quero orar com você, quero ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 12. João capítulo 14, versículo 12, enquanto você vai abrindo ela aí, eu quero contar algo para vocês. Eu espero que os irmãos aí entendam se a minha voz der uma falhada aí de vez em quando, tá? Eu preguei no sábado aqui em Anápolis, preguei no domingo lá em Goiânia, preguei hoje, né? Estou pregando hoje e prego sexta e sábado agora lá no Canadá. Olha só o que Deus faz, gente. Eu já quero aproveitar e contar um testemunho. Eu estava pregando aqui em Anápolis há uns 20 dias atrás, e quando acabou o culto, uma irmã chegou em mim e falou assim: meu filho, você já pregou em outro país? Eu falei: ainda não, só em Aparecida, mas tirando Aparecida, só fiquei aqui no Brasil. Ele falou: Deus vai te levar para pregar em outras nações, se prepara, e vai ser rápido. Mas eu não imaginava que ia ser tão rápido assim. Na mesma semana, isso foi num domingo, na mesma semana, na sexta-feira, um grande amigo meu me liga e fala assim: Diego, o que você vai fazer do dia 25 ao dia 28? Eu falei: cara, por enquanto eu estou tranquilo. Ele falou: vai ter uma conferência lá no Canadá, em Toronto, você já foi lá? Eu falei: não. Ele falou: pois é, eu quero que você ministra lá. Então isso é o que Deus faz quando você se coloca à disposição dele. Basta você se colocar à disposição que grandes coisas ele irá fazer. Os pensamentos dele são muito maiores do que aquilo que a gente possa imaginar. Tudo aquilo que é impossível para nós, para ele é extremamente possível. Amém? E essa noite é uma noite de milagres, é uma noite de cura, é uma noite de fogo. Avivamento significa avivar novamente. Então ele vai te reavivar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ele não vai vir, ele já está aqui. Amém? João capítulo 14, versículo 12 diz assim: o próprio Cristo diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores, porque eu irei para o Pai. Amém? Deus, obrigado porque o Senhor nunca nos deste motivo para duvidar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor sempre tem nos honrado além daquilo que nós merecemos. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos. Que esse culto, ó Pai, seja um culto de adoração ao Senhor. Que o nosso louvor, ó Pai, possa rasgar os céus, e que o Senhor possa mandar algo, ó Pai, que vem do teu trono para nós. Ministra sobre os nossos corações, traga cura, libertação, restauração na alma, ó Pai. Traz um avivamento, ó Pai, sobre as nossas vidas. Foi lido aqui, Deus, que o Senhor derramará do teu Espírito sobre toda a carne, e se há carne aqui, é um excelente local para haver o derramamento do teu Espírito. Nós cremos e nós queremos viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Pode sentar. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Diego, eu sou ali de Goiânia, congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, Casa de Atos, porque nós temos uma base missionária lá, pastoreada pelo pastor Elismar Veiga e pela pastora Cirlei. Quantos conhecem o pastor Elismar Veiga e a pastora Cirlei? Glória a Deus. Quem é cabaneiro aqui? Aleluia, gente, olha isso. Quem não é cabaneiro? É mais fácil eu contar quem não é cabaneiro. Quem vai para a cabana agora em julho? Pastor de vocês, gente, vai para a cabana. Olha que bênção. A gente congrega ali com o pastor Elismar. Eu e a minha esposa, nós lideramos os jovens ali, e a gente tem ajudado eles nessa obra. Tem sido bênção, tem sido um tempo de muito crescimento. Eu também, na cabana, eu lidero a equipe de intercessão. Então, se você quer interceder na cabana, me procura aí, que é comigo mesmo que você vai falar. Mas primeiro prepara o joelho, porque para interceder na cabana, você não tem que chegar na cabana para você ser ministrado, você tem que já estar ministrado para ir para a cabana interceder.
Então, se você tem esse intuito, se você quer viver algo fora do normal, porque equipe de intercessão, quem aqui é da equipe de intercessão? Eu sei que tem as meninas ali. Gente, a equipe de intercessão vive o sobrenatural de Deus naquele lugar. Então você é meu convidado para fazer parte dessa equipe e vai ser extraordinário. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês então sobre os avivamentos que aconteceram no século 18 e 19. Mas eu te faço um convite. Aperta os cintos aí da cadeira, porque nós vamos fazer uma viagem aqui que vai constranger seu coração. Vai te constranger. Não tem como você sair daqui hoje da mesma maneira que você chegou. Porque quando você escutar a história desses caras aqui, você vai virar para você mesmo e vai falar assim: meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? Então eu quero começar falando com vocês sobre uma história dos moravianos. Eu ia projetar, mas vocês estão consertando aí o projetor, mas não se preocupe. Depois eu convido, se você trouxe um papel, uma caneta, ou se você quiser anotar no bloco de notas do seu celular, anota o nome dessas pessoas que eu irei falar, e depois você vai pesquisar um pouquinho sobre elas. Por quê? É como eu estava falando para o pastor Edivaldo. Se a gente fosse falar detalhadamente sobre cada avivamento que vai ser falado aqui, a gente levaria pelo menos uma semana para poder falar de cada um que está aqui, porque é muito conteúdo, é muita história, é muito o que esse povo fez para Deus, gente. Então eu vou tentar fazer um resumão para passar para vocês um pouquinho, e no final eu quero dar uma queimada aqui no Espírito Santo com vocês, para acender a chama no coração de vocês, amém? O avivamento dos moravianos, ele começou na Europa. Vocês vão observar uma coisa: ao mesmo tempo que acontece uma chama de avivamento na Europa, no século XVIII, essa mesma chama começa a queimar nos Estados Unidos. Isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Enquanto está queimando lá na Europa, também está queimando nos Estados Unidos. Então os moravianos se despertaram na Europa. Os moravianos começaram a queimar no espírito antes da reforma protestante. Lá em 1500, com Martinho Lutero, eles já estavam queimando, só que eles ainda não eram tão expressivos. E aí, um pouco mais à frente, 15 dos seus principais líderes, porque eles começaram a ter muita expressão, 15 dos seus principais líderes então tiveram a sua cabeça decapitada por um rei que era católico apostólico romano naquela época. E aí 16 mil moravianos se refugiaram em cavernas, se esconderam. E a única maneira deles reunirem para adorar a Deus, sabe como era? Em pequenos grupos escondidos no meio da mata, no meio das cavernas, porque eles eram extremamente perseguidos. Mas sabe o que me admira nos moravianos? É que em 1727, eles começaram uma vigília. Quem já fez vigília aqui? Uma vigília. Eles começaram uma vigília. Mas não é essa vigília, pastor, que a gente está acostumado, que começa ali lá por volta das 10 horas, da meia-noite, e vai até o sol raiar. E quando o sol raia, a gente vai para casa, toma um café da manhã. Eles começaram uma vigília que durou 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e essa vigília durou por 100 anos consecutivamente. E os historiadores falam que através dessa vigília de 100 anos que estourou os principais avivamentos que já houve na nação, a partir da oração desse povo por 100 anos sem parar, os principais focos de avivamento em todo o planeta partiram a partir dessa oração. E dessa oração surgiu 2 jovens de 20 anos de idade. Eu quero saber aqui quem tem menos de 20 anos de idade. Quem tem menos de 20 anos de idade? 2 jovens. Teve uns que ergueu errado aí? 2 jovens de 20 anos de idade. Eles se comoveram com 3.000 escravos que estavam ao sul, em uma ilha na Índia. Eles viram que esses escravos estavam sendo escravizados por um rei britânico ateu. Ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus. Então eles se comoveram com aqueles escravos e mandaram uma carta para esse rei, falando a seguinte informação:
Nós queremos ir então até essa ilha para pregar o evangelho. E aí o rei daquela ilha virou para eles e falou assim: vocês podem vir, só que tem uma circunstância: vocês vão ter que ser escravos como os outros 3.000 são. Adivinha o que eles fizeram? 20 anos de idade, gente. Eles não prestaram vestibular, eles não fizeram mestrado, eles não fizeram doutorado, eles não fizeram pós-graduação, eles não fizeram nada, eles nem pensaram duas vezes. Eles venderam então o seu direito de liberdade e se venderam como escravo para morar o resto das suas vidas naquela ilha, para poder falar do amor de Jesus para aqueles 3.000 escravos. E quando eles entraram no barco, as pessoas começaram a perguntar: por que vocês estão indo? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês são tão jovens. E eles falaram assim: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. Se você é um crente, meu irmão, você tem que dar um glória a Deus muito forte com essas histórias. Mas eu entendo, você ainda está um pouco constrangido, porque é uma informação muito forte ainda para a nossa realidade. Você já pensou o seu filho virar para você e falar assim: pai, eu não vou fazer vestibular. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me vender como escravo, porque tem ali uma ilha que está escravizando uns muçulmanos e eu vou viver lá o resto da vida. Então, tchau, obrigado, eu estou indo. Obrigado por tudo que o senhor fez por mim, mas a gente não vai se ver mais, só lá na glória. Então parece uma informação muito pesada para a gente, mas é por isso que esse povo foi extremamente avivado pelo Espírito Santo de Deus. Foi lido aqui que eu derramarei sobre vocês, sobre a carne, o meu Espírito. Aonde houver a carne será derramado o Espírito Santo de Deus. Nós somos feitos de carne. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre nós. E quanto mais ele é derramado, mais você quer distribuir ele para outros. E essas pessoas entenderam isso. Outro que eu quero falar com vocês é David Brainerd. Agora a gente vai lá para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, lá na Europa, acontecendo com os moravianos, ao mesmo tempo, em 1718, David Brainerd então é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Olha a história desse cara. Com 9 anos de idade ele perde a sua mãe, e com 14 anos ele perde o seu pai. Então ele era órfão com 14 anos de idade. E ele vivia num tempo onde tinha grandes possibilidades dele virar um marginal, roubar, matar, se prostituir, se drogar, um filho sem pai. Mas com 20 anos de idade ele tem uma experiência incrível com o Espírito Santo de Deus. E ele decide então entregar sua vida a Cristo com 20 anos de idade, mas não só entregar de confessar, mas se entregar por inteiro. E apenas 5 anos depois, com 20 anos ele conhece a Jesus. Com 25 anos ele pastoreia um avivamento nos Estados Unidos. E ele tinha o hábito de sair para orar no meio do mato. Ele ia para o meio da selva orar. E certa vez então ele orando, ele se deparou com uma tribo indígena chamada Peles Vermelhas. Uma tribo indígena muito grande ali na região dele, e ele se encantou com aqueles índios. O Espírito Santo se tocou o coração dele e ele se apaixonou por eles. Só que tinha um problema: eles não falavam a língua de David Brainerd e eles eram extremamente idólatras. Eles adoravam outros deuses que não eram o Deus de David Brainerd. E aí como que David Brainerd então fazia para poder pregar o evangelho para eles? Ele pegava alguns intérpretes, mas os únicos intérpretes que ele conseguia pagar estavam extremamente bêbados, porque ele não tinha dinheiro para pagar um tradutor comum. Ele tinha que pegar um cara que estava extremamente bêbado num bar e falar: vamos ali para você traduzir o que eu estou falando. E sabe o que a história relata? Que por várias vezes ele pregando o evangelho para aqueles índios, os intérpretes estavam tão bêbados que no meio da pregação eles dormiam, caíam do banco, não falavam o que ele estava falando, mas no final da pregação, quando ele falava assim: quem quer aceitar Jesus Cristo? Os índios erguiam as mãos e aceitavam Jesus Cristo. O Espírito Santo falava ao coração dos índios mesmo sem eles entenderem o que ele estava falando. David Brainerd só viveu até 29 anos, e ele foi para a glória com 29 anos. Ele só teve 4 anos de avivamento na vida dele. Em 4 anos, estima-se
que o que ele fez em 4 anos, pouquíssimas pessoas irão conseguir fazer durante toda a sua vida aqui na terra. O que ele fez em apenas 4 anos de evangelho em sua vida. Esse foi um pouco da história de David Brainerd. Logo em seguida a gente tem Jonathan Edwards. Novamente a gente volta lá na Europa. Sabe o que me chama a atenção de Edwards? É que Edwards foi conhecido como o cara mais erudito após o apóstolo Paulo. Você tem noção do que é isso? Era o cara mais erudito após o apóstolo Paulo. Nunca houve na história até hoje um cara tão erudito como era então ele. Esse cara com 7 anos de idade, sabe o que ele fazia? Edwards com 7 anos de idade, ele pegava a sua Bíblia e sozinho ele estudava e lia toda a Bíblia. Com 7 anos de idade, gente. 7 anos de idade, a maioria das nossas crianças hoje sabe tudo sobre televisão, sabe tudo sobre redes sociais. Se você compra um celular novo, você sabe como que você descobre as funções do celular? Dá para o seu filho. Você dá para ele, deixa lá umas 3 horas na mão dele, depois fala assim, vem cá agora, me ensina aqui como é que faz. Mas sabe o que ele fazia? Edwards pegava a sua Bíblia, capa dura, grossa, porque naquele tempo a Bíblia era grossa e de capa dura, sentava e ia comer Bíblia com 7 anos de idade. E ele teve um sermão que talvez você já ouviu falar nesse sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregava esse sermão com tanta ênfase, e o fogo queimava tanto no local onde ele estava ministrando. O poder de Deus era tão real, aonde ele pregava esse sermão, que as pessoas que estavam naquele lugar se agarravam nas cadeiras, se agarravam nas pilastras da igreja, achando que naquele momento eles iriam ser lançados no fogo do inferno, do tanto que a pregação dele era real. E ele ficou muito conhecido por essa pregação, mas ele também tinha uma vida de dedicação a Deus. Ele dedicava 13 horas do seu dia a Deus. 13 horas, a leitura da palavra e a oração. Aí eu estava fazendo conta, né? O dia tem 24 horas. Se você pegar metade do seu dia, tem 12 horas. Eu acho que ele olhou e falou assim, não, para Deus eu tenho que dar mais, né? Então eu vou dar 13. 13 horas, gente, ele separava do seu dia para ler a Bíblia e para orar. Não é 13 minutos, não é 1h30, são 13 horas fazendo isso. Com 35 anos, ele pastoreou o avivamento no seu tempo. 35 anos de idade, ele ganhou em média 50.000 almas para Jesus. Esse foi então Edwards. Quero falar também sobre um que às vezes vocês conhecem, esse aqui. John Wesley. Quem conhece John Wesley? John Wesley ficou até muito famoso agora com a morte do Billy Graham, porque ele é muito citado com a morte do Billy Graham. Certa vez, uma excursão levou um grupo de alunos de uma escola cristã americana, lá então aonde era a casa de John Wesley. Então esse grupo de alunos adolescentes de 12, 14 anos foram então até a casa de John Wesley. E aí eles visitaram a casa de John Wesley, olharam a casa de John Wesley, e na hora de partir, o professor fez a chamada. E viu que estava faltando um aluno. E aí ele volta, olha na casa, cadê esse aluno, cadê esse aluno? E aí de repente quando ele entra no quarto de John Wesley, existe o aluno que estava faltando, estava de joelhos dobrados, aonde John Wesley dobrava os seus joelhos e orando na cama, no mesmo lugar que John Wesley orava. Sabe o que esse aluno falava? Deus, faz outra vez. Deus, faz outra vez. Sabe o que o professor falou? Billy Graham, vamos embora que já está na hora. Esse aluno era Billy Graham, com 12 anos de idade, orando aos pés da cama onde John Wesley orava. Billy Graham é o maior avivalista, é o maior ganhador de almas que já houve no nosso tempo. Billy Graham morreu agora, tem pouco tempo. Com certeza ele vai entrar para os heróis da fé.
Estima-se que através da vida de Billy Graham, mais de 150 mil pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Mas vamos lá, falar um pouquinho de John Wesley. John Wesley tem uma história muito, muito impressionante. Ele veio de uma família de 19 filhos. E quando ele tinha apenas 5 anos de idade, a casa onde ele morava com toda a sua família pegou fogo. E todo mundo se salvou. Só ele que ficou preso lá no andar de cima. E aí os bombeiros viraram para a mãe dele e falaram assim, ó, se a senhora tem fé, comece a orar, porque não tem como nós entrarmos mais na casa para tirar ele de lá. Só por um milagre esse menino sai de lá. E o que a mãe dele fez? Dobrou o joelho e começou a orar. E por um ato miraculoso, John Wesley não morreu. Por isso que ele foi conhecido como tição de fogo, porque ele veio da chama, ele não morreu. A partir daquele momento então, a mãe de John Wesley começou a observar ele com outros olhos. Falou, esse menino tem algo especial. Porque para não ter morrido naquele incêndio, ele tem algo especial. Deus tem algo com ele. Então sabe como que a mãe dele ensinou ele a ler, ensinou os princípios para ele? Através do livro de Salmos. Ele aprendeu a ler, lendo o livro de Salmos. Quem for mãe aqui hoje, vai aí um bom ensinamento que John Wesley nos dá, né? Ensine o seu filho lendo a Bíblia. Ensine ele a ler lendo a Bíblia. Com 22 anos, ele já foi ordenado a presbítero na igreja anglicana. John Wesley cursava a Universidade de Oxford, aonde com 24 anos de idade, gente, ele já terminava a sua tese de mestrado em Oxford. Se você não sabe o que é Oxford, vou te dar um exemplo. Tem a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, que é a mais concorrida, a mais difícil de se entrar, e tem a Universidade de Oxford na Europa, na Inglaterra, que é a mais difícil de se entrar na Inglaterra. Então as duas têm o mesmo nível de dificuldade. E o cara com 24 anos, ele termina a sua tese de mestrado em Oxford. Você tem noção do nível de inteligência que esse cara tem? Você tem noção do nível que se um cara desse dedicasse ao trabalho, à carreira profissional, aonde ele poderia chegar? Se com 24 anos ele já estava terminando o seu mestrado numa faculdade como essa, com certeza se ele tivesse dedicado às coisas comuns do mundo, ao trabalho, à lida, ele teria sido uma pessoa extremamente bem sucedida. Mas sabe o que ele faz? Dentro da faculdade, ele e seu irmão, ele funda um clube de estudo bíblico, chamado Clube Santo. E eles paravam 3 horas todos os dias para estudar profundamente a palavra de Deus. E desse Clube Santo surgiram vários outros avivalistas. Um muito famoso chamado George Whitefield surgiu do Clube Santo, participava do Clube Santo e ficou apaixonado com aquilo ali que ele estava vendo, e eles incendiaram então aquela faculdade no seu tempo, e um grande avivamento chegou naquele tempo, chegou sobre aquela cidade. Estima-se que John Wesley pregou uma média de 40 mil sermãos durante a sua vida, uma média de 2 sermãos por dia. Eu estou com a voz ruim só porque eu preguei sexta e domingo. Imagina como é que era a voz desses caras, hein? Só Jesus na causa. Com 70 anos de idade. Sem micro, 70 anos de idade. 70 anos de idade ele pregou para um público de 30 mil pessoas. Ele pregou para um público onde havia 30 mil pessoas. E não tinha microfone. Foi relatado que todos entenderam perfeitamente a voz dele. 30 mil pessoas, gente. Ele orava todos os dias 5 horas da manhã. Nós temos o hábito, às vezes, de acordar na madrugada para orar 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Todo dia ele orava 5 horas da manhã. Só que ele fez isso por 50 anos, ininterruptos. Não interessa se ele estava na praia, se ele estava em casa, não importa aonde ele estava, ele nunca tirou férias desse compromisso que ele fez com Deus. Por 50 anos, ininterruptamente, ele orou às 5 horas da manhã a Deus. Morreu aos 88 anos e foi um dos grandes nomes aí da história do avivamento no século 18. Logo após ele veio o seu discípulo, George Whitefield. George Whitefield era o pregador ao ar livre. George Whitefield era o pregador das praças. Não existia local que cabia o seu público, que coubesse o seu público.
Estima-se que uma média de 100 mil pessoas acompanhava ele por onde ele passava. Então não existia local para pôr esse povo, a não ser nas praças. E nenhum microfone ele usava, nenhuma caixa de som, tudo no gogó. E ele pregava uma média de 10 sermãos por semana. Ele fez isso, uma vez ele pregou 28 dias consecutivos, para uma média de 10 mil pessoas, uma média de 10 vezes por semana. Isso porque ele tinha sérios problemas nos seus pulmões. Estima-se que a voz dele era ouvida a mais de 1,5 km quando ele pregava. As multidões se aglomeravam e ele pregava o evangelho, e mais de 100 mil pessoas se aglomeravam nos lugares onde ele ia. George Whitefield tinha uma característica muito bacana, e talvez pode ser uma sugestão para nós. Ele era extremamente organizado, ele aprendeu isso com John Wesley. A igreja metodista nasceu através de John Wesley e seu irmão. Sabe por que chama igreja metodista? Porque John Wesley e seu irmão, eles eram metódicos. Eles eram extremamente metódicos, extremamente organizados. Se ele chegasse aqui nesse púlpito, ele já ia organizar aqui esses olhinhos da unção, ele ia pôr os copos alinhados, ele ia pôr a jarra alinhada, ele era metódico. Então, de ser tão organizado e tão metódico, as pessoas chamavam ele de metodista, então falou, então vai ser a igreja metodista. E o Whitefield aprendeu com ele, porque era discípulo dele. Então o Whitefield resolveu separar o dia dele em 3 partes. Para ser extremamente organizado, ele separou o dia dele em 3 partes. Aonde uma parte ele dedicava 8 horas do seu dia sozinho com Deus. As outras 8 horas ele separava para se alimentar e para poder fazer a obra social. E as outras últimas 8 horas ele tirava para ficar dormindo. Uma boa sugestão para a gente dividir nosso tempo, né? 8, 8, 8. Em 3 partes ele dividiu o tempo dele, onde ele dedicava 8 horas com Deus e depois 8 horas em trabalho social. Uma vida dedicada então à obra de Deus. Vamos entrar então no avivamento do século XIX. Logo depois de George Whitefield, ele influenciou então a nova geração de avivalistas do século XIX, influenciados por Wesley, por Whitefield, por Finney, e aí vem Charles Finney, que nasceu nos Estados Unidos em 1792. Olha a história desse cara. Ele foi conhecido como apóstolo do avivamento. Ele nasceu numa família descrente, não nasceu numa família de crente. Ele era advogado e era membro da maçonaria. Só que ele conhece Jesus no meio desse caminho. E quando ele conhece Jesus, ele foi um dos maiores perseguidores da maçonaria depois. A instituição pela qual ele fazia parte, depois ele foi um dos maiores perseguidores que já houve na história da maçonaria. Com 29 anos, ele se tornou ministro na igreja presbiteriana e ele gostava de ficar sozinho nos montes. Acho que é daí que a gente tem essas influências também, né? Ele gostava de ir para os montes orar ao Senhor, e as multidões, por onde ele passava, por onde Finney passava, as multidões se aglomeravam. Certa vez, em uma única pregação dele, 2.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Existe um relato que entre 1857 a 1858, mais de 100 mil almas aceitaram a Cristo através da vida dele e dos seus discípulos. Em um ano apenas, 100 mil vidas para Cristo, gente. Esses caras, eles entenderam o amor de Jesus. E sabe o que eles tinham de diferente? Eles compartilhavam o amor. Eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo e eles não guardaram só para eles. O grande problema nosso é que a gente vive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo aqui dentro da igreja. A gente vive experiências sobrenaturais com o Espírito Santo quando a gente vai para a cabana, quando a gente vai para um acampamento, a gente vai para um congresso. Só que nós guardamos essas experiências somente para nós. Esses caras não. Esses caras, eles queriam pôr para fora tudo aquilo que Deus deu para eles, eles colocavam para fora tudo aquilo que eles viviam, eles queriam colocar para fora, para que outras pessoas fossem impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Charles Finney foi diretor de uma escola nos Estados Unidos, onde ele educou 20 mil alunos, mas ele dava muito mais ênfase
para o ensino das coisas do Espírito do que para o ensino das coisas educacional. E por longos anos ele então ministrou sobre a vida desses 20 mil alunos. E diz os estudiosos que a partir desses 20 mil alunos, os Estados Unidos se aqueceu em chama. Os Estados Unidos queimou num fogo de avivamento anos depois, graças a esses 20 mil alunos que ele ministrava a palavra de Deus na escola. Onde ele incendiava esses alunos, onde ele não só ensinava a parte educacional, mas ele ensinava também as coisas do Espírito, as coisas espirituais. E a partir disso aí, então, os Estados Unidos viveu um grande avivamento anos depois, fruto desses alunos que se tornaram pastores, missionários, evangelistas. Esse foi Charles Finney. Logo depois nós temos aí Moody. Quem conhece Moody? D.L. Moody. Amém? Glória a Deus. Estão conhecendo um pouco esses caras, hein? Quem conhece Moody? Amém? Anota esse nome, gente. Vocês precisam conhecer ele, sabe por quê? Se eu perguntar aqui quem conhece Bruna Marquezine, quem conhece Neymar, todo mundo vai conhecer. Se eu perguntar então quem já morreu, quem conhece Ayrton Senna, todo mundo vai conhecer. Eu sou fã do Ayrton Senna, mas esses caras têm muita coisa a me ensinar. Então anota o nome desses caras para depois vocês conhecerem, ver a biografia deles. No YouTube, em vez de você ficar vendo o Whindersson Nunes, você vai colocar lá a biografia de Moody. Você vai ver toda a biografia dele, vai impactar a sua vida, vai mudar a sua história. Você nunca mais vai ser o mesmo depois que você vê de perto a história desses caras em detalhe, o que eles fizeram, o que eles contribuíram para mim e para você estar sentado aqui hoje. Sabia que foi a oração deles que nos trouxe hoje aqui nessa igreja? Hoje nós somos então assembleanos, pentecostal, sabe graças a quem? A um grande avivamento, chamado Avivamento da Rua Azusa, através de William Seymour. Vocês vão escutar sobre esse avivamento aqui nesses dias, e vocês vão ver que nós somos fruto deles. Agora eu pergunto para você, os próximos serão frutos de quem? Porque se eu e você não estamos fazendo algo para os nossos filhos e para os nossos netos, eles vão ser frutos de quem? Porque nós somos frutos deles, nós somos fruto desses caras aqui. Agora, nossos filhos e nossos netos serão frutos de quem? Será que eles serão frutos somente dos influenciadores digitais? Será que eles serão frutos somente dos jogadores de futebol e das atrizes famosas, das cantoras? Ou eles vão ser frutos daquilo que você fez aqui na terra para poder deixar um legado para eles? Uma das coisas que eu tenho falado muito com a minha esposa é sobre isso, sobre o que nós vamos deixar para os nossos filhos. Muito se fala de herança. Não, eu tenho que deixar uma herança pronta para o meu filho, eu tenho que construir algo para ele. Melhor do que qualquer herança é você deixar um legado para o seu filho. O seu filho não tem que lembrar do dinheiro que você deixou para ele, ele tem que lembrar da história que você construiu para ele carregar. Nós carregamos a herança de Cristo. Qual herança você vai deixar para o seu filho carregar? Esses caras entenderam isso. Moody era conhecido como ganhador de alma. Ele, quando jovem, tinha um sonho. Ele sonhava em ser um milionário. É um sonho que vários jovens têm. Vários jovens estudam, trabalham, porque sonham em ser milionário. Então ele foi para Chicago para poder ter uma oportunidade na vida, porque ele era do interior. Lá em Chicago, o seu tio deu um emprego para ele numa sapataria. Mas olha que ideia boa, pastor. O tio dele deu um emprego para ele numa sapataria e falou assim, ó, Moody, você pode trabalhar comigo, mas todo domingo você tem que ir na escola bíblica dominical. E aí Moody então, que nem conhecia Jesus direito, começa a se apaixonar por Jesus, começa a se apaixonar pelo Espírito Santo de Deus, começa a se apaixonar ali pela escola bíblica dominical. E com 23 anos de idade ele escuta uma oração. Com 23 anos de idade ele estava num culto como esse, e o pastor pregou a seguinte mensagem: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um único homem inteiramente rendido a Ele.
Sabe o que Moody fez naquela noite? Ele orou a Deus: esse homem vai ser eu. Eu serei esse homem. O mundo vai ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem inteiramente rendido aos pés de Jesus. E Moody então abandona uma excelente carreira profissional que ele havia construído. Ele abandona tudo o que ele fazia e decide então a dedicar a sua vida 24 horas à obra de Deus. E Moody, como era apaixonado por escola bíblica dominical, ele monta uma escola bíblica dominical no interior, então, nas fazendas de Chicago. Logo, muito rápido, ele já tem mais de 1000 alunos na sua escola bíblica dominical. E os jornais da época registram que o presidente Abraham Lincoln foi visitar a sua escola bíblica dominical. Já pensou, você está sentado aqui no culto, cultuando, fogo caindo, de repente o presidente da república entra no culto? Abraham Lincoln foi visitar a escola bíblica dominical de D.L. Moody. Moody, por onde ele passava, as multidões se aglomeravam pela palavra, pelo amor que ele colocava, pela paixão que ele tinha em falar de Jesus. Por mais que ele insistisse em não aparecer, em não ter visibilidade, em não ter seguidores, né? Acho que ele nem tinha Instagram nessa época, hein? Por mais que ele insistisse em não ter popularidade nas redes sociais, ele não gostava que os jornais colocassem foto dele. Quando os jornais vinham entrevistar ele, ele falava assim: dá para você colocar só a matéria e não colocar a minha foto? E por nunca colocar a foto dele, as pessoas conheceram o nome de Moody. Chicago inteira ouviu falar de Moody, mas ninguém sabia quem era ele. Então ele ia no banco, ninguém sabia quem era ele. Ele ia na barbearia, ninguém sabia quem que era ele. E certa vez ele foi pregar numa igreja. E a igreja estava tão lotada, mas tão lotada, porque os jornais anunciaram: D.L. Moody vai ministrar nessa noite aqui na igreja. Aqui no Recanto do Sol, D.L. Moody, próximo domingo. Carro de som passando na rua. E aí, meu irmão, o negócio lotou, superlotação. E ele chegou lá, quem disse que o povo deixava ele entrar? Porque ninguém sabia quem era ele. E ele não conseguia entrar para pregar. Sabe o que ele fez? Ele subiu em cima de uma carroça. Em cima de uma carroça, do lado de fora da igreja, ele pregou o evangelho, sem microfone, sem caixa de som. E no final, eles contabilizaram 2 almas para Cristo. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, sabe por quê? Às vezes tem 3, 4 pessoas morando na mesma casa que você e você nunca ganhou ele para Jesus. Às vezes você estuda numa sala de aula que tem 40 alunos, quem você já ganhou para Jesus lá dentro? Às vezes no seu trabalho tem 10, 15 pessoas que trabalham com você e toda tarde você senta à mesa para lanchar com eles. E quem você já ganhou para Jesus? Sabe por que seu glória a Deus não é tão mais forte para um cara como esse? Porque ele te constrange. E isso é normal, ele me constrange também. Porque eu paro para pensar e eu fico pensando: o que eu estou fazendo? Qual foi a última vez que você evangelizou através do seu Facebook, do seu Instagram, do seu WhatsApp? Ou você acha que Deus deu ao homem a inteligência de fazer um Instagram, um Facebook e um WhatsApp, onde a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo 15 vai dizer: ide pregar o evangelho a toda criatura, em todo mundo? Você tem a ferramenta na mão. E aí você acha que você vai sair andando, peregrinando pelo mundo inteiro pregando o evangelho, sendo que ele te deu a ferramenta, e você só está colocando foto sua maquiada, bonita, mostrando quem você não é, mostrando ter aquilo que você não tem, mostrando ser aquilo que você não é, para agradar pessoas que você nem conhece. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém, meu irmão? Aprenda com esses caras. Aprenda, seja influenciado por pessoas como eles e não por influenciadores digitais, influenciadores de moda. Seja influenciado por quem vai trazer você para próximo de Jesus e não para quem vai te distanciar de Jesus. Esses caras queriam parecer tanto com Jesus que por onde eles passavam as multidões se aglomeravam. Sabe por quê? Porque olhavam para eles e viam Jesus. Por isso as pessoas queriam ver esses caras falarem. Por isso que onde eles passavam, as pessoas iam: mas vocês acham que era fácil? Uma vez perguntaram para John Wesley: qual é o segredo da sua pregação? Qual é o segredo de reunir esse tanto de gente? Aonde você vai? Ele falou o seguinte:
Na segunda-feira eu preguei, eles jogaram tomate na minha cara. Na terça-feira eu preguei, eles jogaram uma botina na minha cara. Na quarta-feira eu fui pregar, não apareceu ninguém. Na quinta-feira eu preguei, eles me bateram. Na sexta-feira eu fui pregar, eles me xingaram. No sábado eu fui pregar, eles cuspiram em mim. Mas no domingo eu preguei e 10 mil pessoas apareceram. Aí perguntaram então para Moody, qual é o segredo da sua pregação? Sabe o que Moody falou? Eu nem sei falar direito, eu só pego o microfone e começo a queimar. E as pessoas gostam de me ver queimar. Eu só começo a queimar e as pessoas insistem em se reunir para me ver queimar. O Evangelho vai muito além só das suas palavras, vai estar muito mais relacionado nas atitudes que você tem do que na sua sabedoria, no seu conhecimento. Não adianta nada você ler a Bíblia 3, 4 vezes por ano. Sabe quantas vezes John Wesley leu a Bíblia? Estudiosos dizem que ele leu a Bíblia 200 vezes, das 200, 100 foi de joelho. Por isso que você vai lá, na onde é a casa dele, que até hoje está lá, a hora que você quiser ir, tem as marcas do joelho dele do lado da cama. Mas você acha que foi por ele ter lido 200 vezes a Bíblia que ele queimava tanto? Não só por isso, mas pelas atitudes que ele tinha, pelos sinais que o acompanhavam. Sabe qual é os sinais que tem que acompanhar um homem de Deus? Se você quiser abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, vai falar os sinais. Sabe quais são os sinais? Você orando, os demônios irão sair. Você vai falar em novas línguas. Você pode tocar numa serpente, que nada ela vai te fazer. Você pode beber água contaminada, que você não vai morrer. E colocando as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esses são os sinais. Eles carregavam os sinais de Cristo. E as multidões se aglomeravam. O segredo é você estar cheio do conhecimento, mas cheio da unção de Deus. É pão e vinho, pão e vinho. Pão e vinho, pão e vinho, por onde você passar. Os sinais têm que te acompanhar. E por último, para a gente caminhar para o fim, Charles Spurgeon. Spurgeon foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Até hoje, vários pregadores usam sermões de Spurgeon para pregar a palavra de Deus. Até hoje, vários ministrantes da palavra de Deus se inspiram nos sermões de Spurgeon para poder ministrar a palavra de Deus. Olha o histórico desse cara, com 15 anos de idade. Ele era tão apaixonado, mas tão aficionado pelo poder de Deus, que com 15 anos, ele orando insistentemente para ser impactado pelo Espírito Santo de Deus, ele teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tomou ele em novas línguas, em atmosfera espiritual, e por 6 meses ele ficou agonizando em outras línguas. Imagina, ele ia conversar com a mãe dele, falava em língua do céu, língua dos anjos, ia para a escola e falava a língua do céu, e aí 6 meses. Só que ele ficou tão apaixonado que com 16 anos ele começou a pregar o Evangelho, com 17 anos ele foi ordenado a pastor, e com 20 anos ele pastoreou, começou a pastorear uma igreja com 1.500 membros, mas logo em 6 meses já tinham 3.000 membros, com 20 anos de idade. E sabe o que é uma coisa que eu acho engraçado na história de Spurgeon? Certa vez ele chegou no seu culto, ele foi pregar na igreja pela qual ele pastoreava, e a igreja abarrotada, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. E aí ele vira no microfone e fala assim: meus queridos, a paz do Senhor, eu queria perguntar para os irmãos, quem aqui já frequenta os nossos cultos há mais de 3 meses? Por favor, ergue a mão. E aí alguns irmãos ergueram as mãos, né? Eu gostaria de pedir encarecidamente que os irmãos que já frequentam os nossos cultos há mais de 3 meses, para que vocês passem uma temporada na casa de vocês, para dar lugar para aquela multidão que está lá do lado de fora, entrar dentro dos nossos cultos. Isso é avivamento. Avivamento é arrependimento, é compaixão, é vida sendo entregues. A Bíblia relata em Atos capítulo 19 o avivamento sobre a igreja de Éfeso. Se você nunca leu sobre o avivamento da igreja de Éfeso, depois eu convido você a conhecer esse avivamento. É o maior avivamento já registrado na Bíblia. Foi o avivamento da igreja de Éfeso. Começa em Atos capítulo 19. A Bíblia relata que eram
uma região extremamente idólatra, mas que quando houve um avivamento 2 anos depois que Paulo estava pregando o evangelho, ensinando as pessoas sobre as escrituras, e veio um avivamento, as pessoas pegavam os seus livros de idolatria, pegava as suas imagens, tudo que eles tinham de idolatria, levava para a praça pública e começavam a queimar. A Bíblia relata que as pessoas andavam pela rua arrependendo dos seus pecados, as pessoas andavam pela rua querendo aceitar Jesus Cristo. Quando há um avivamento, a conversão ela é muito simples, porque a atmosfera faz com que a pessoa queira Jesus, mesmo sem ele saber o que é Jesus. As pessoas começam a vir para a porta, bater na porta da igreja, quando a igreja está fechada: pastor, eu quero Jesus. Os avivamentos causam isso, eles geram essa atmosfera no ambiente. E para a gente caminhar para o fim, encerrando a história de Spurgeon, Spurgeon pregava uma média de 9 vezes por semana. Spurgeon escreveu tantos sermãos, mas tantos sermãos, que se você começar a ler um sermão dele todos os dias, a cada dia você lê um sermão dele, você levaria em média 10 anos para ler todos os sermões que ele escreveu. Ou seja, provavelmente ele nunca repetiu uma palavra, porque ele tinha muito sermão. E esse foi Spurgeon. E sabe o que me encanta? É porque todas essas histórias que eu contei, século XVIII, século XIX, vai vir depois século XX, vai ser ministrado sobre o avivamento do século XX, provavelmente o pastor Elismar, onde ele vai falar de Spurgeon, onde ele vai falar das Ilhas Hébridas. Tudo isso foi na Europa e nos Estados Unidos, desde o século XVIII até o século XX. E sabe o que eu fico com maior alegria no meu coração? Sabe onde vai ser o avivamento do século XXI? Sabe aonde vai ser o avivamento do século XXI? Eu não tenho dúvida que o avivamento do século XXI vai vir sobre a nação brasileira. O Brasil nunca viveu uma história de avivamento. A China e o Japão têm vivido uma história de avivamento, mas o Brasil ainda não viveu um avivamento a ponto de registro mundial. Mas eu acredito que nós viveremos um avivamento. Sabe por quê? Existem pessoas que nesse momento estão orando 24 horas por 7. Pessoas que dobram seus joelhos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso no Brasil já acontece. Nós temos jovens hoje reunindo milhares de pessoas em praças pregando o evangelho. Isso são sinais que o avivamento está chegando. Antes do avivamento chegar, existe um sopro do Espírito Santo. Pessoas extremamente comovidas por Jesus, pessoas extremamente apaixonadas por Jesus, pessoas que querem queimar por Jesus. E para a gente caminhar para o fim, eu quero ler algumas características do avivamento, para que você fique antenado, para que você não veja a onda passar, e às vezes ela passa e você não surfa ela. Um surfista, antes dele surfar a onda, ele monta na prancha e ele começa a remar. E aí nós que não entendemos de surf, a gente olha para o cara e fala assim: onde que ele está indo? Não tem nada aqui ainda. Só que ele, só de olhar, já sabe que a onda está sendo formada. Você tem que ter essa maturidade espiritual para ver que a onda já está vindo, porque quando ela chega, o surfista logo começa a bater os braços e pula em cima da prancha, antes mesmo que ela passe. Porque se você não se preparar, o avivamento passa e você só vai ler a história, você não vai fazer parte da história. Todos os registros de avivamento no mundo, ao redor do mundo, eles não duraram mais do que 2, 3, 5 anos. Então, se você não montar na sua pranchinha e começar a remar, meu irmão, o avivamento às vezes já está passando e você está ficando para trás. E aí daqui 15, 20 anos você vai ler a história do avivamento no Brasil, você vai ler a história do avivamento em Anápolis, você vai ler a história do avivamento do Recanto do Sol e vai falar assim: poxa vida, eu não vi passar. Ou você pode ler e o seu nome está escrito lá no livro e falar assim: o irmão tal, a irmã tal fez a diferença durante o avivamento que passou pelo Brasil. Então sobe na sua prancha e começa a remar, meu irmão, porque algumas características a gente já estamos vendo. Primeira característica:
mover de oração. Um avivamento só vem quando uma igreja ora. Se a igreja não ora, o avivamento não vem. Uma igreja que ora, ela é uma igreja avivada. Então, uma das coisas que precede o avivamento é um mover sobrenatural de oração. E eu me alegrei quando o pastor me falou ali, eu estava do lado dele, e ele me falou assim, a tarde de oração, o ciclo de oração, muitas vezes dá mais pessoas do que esse culto aqui. Eu falei, glória a Deus, uma igreja que ora é uma igreja avivada. Se a igreja brasileira começar a orar, o avivamento vai chegar. Segunda característica, corações famintos por Deus. Pessoa extremamente apaixonada por Deus. O coração dela queima por Jesus, a ponto dela não importar com as outras coisas, não preocupar com as pessoas, apenas com Deus, apenas com as coisas do alto e não com as coisas aqui da terra. Outra característica, trevas sobre a sociedade, frieza na igreja. Olha as características do avivamento. Enquanto existem igrejas extremamente aquecidas em oração, também existe igrejas extremamente frias. Isso tudo ao mesmo tempo. Isso é característica do avivamento. Nós estamos vivendo um tempo aonde nós temos igrejas cheias de pessoas vazias, aonde nós temos muita conversão, mas pouca adesão. Muita adesão e pouca conversão. Igrejas frias. Igreja aonde você faz o que você quer, do jeito que você quer, e se o pastor está feliz com você, tudo está bom, mas Deus não está nem aí, né? Não se preocupa com o que Deus está achando. Então, é um contraste. Enquanto nós temos igreja queimando, nós temos igreja muito fria. Então, isso é característica de avivamento, e eu vejo isso na nação brasileira. Eu vejo igreja pegando fogo, eu vejo pastores queimando no altar, e ao mesmo tempo eu vejo pastores que já queimaram, muito frios. Ao mesmo tempo eu vejo pastores que já foram referências, extremamente gelados. Então isso é um contraste que antecipa o avivamento. Elementos musicais e músicas que tocam o céu. Você já observou as músicas que você tem cantado hoje em dia? Músicas que você não sabe quem é o autor, música que você nem conhece quem fez a música, mas que quando você canta, parece que o céu se abre e parece que você entra para a glória. Músicas que tocam o céu. Então isso é características de avivamento. E nos últimos tempos tem surgido canções, letras de canções extremamente profundas, extremamente íntimas. Pessoas que têm sido inspiradas por Deus para fazer as suas canções. Isso tem tocado as nossas vidas. Fim do preconceito e da barreira social. Pessoas não têm divisão, a igreja não tem divisão. Negro e branco, rico e pobre, na mesma igreja, no mesmo tempo, se abraçando, em comunhão e crescendo em Jesus. Não existe barreira, não existe igreja de rico, igreja de pobre. Isso é característica de avivamento. O rico abraça o pobre abraça o rico, o negro abraça o branco abraça o negro. Não existe nenhuma divisão. A igreja avivada, ela é uma igreja homogênea. É uma só. Você olha para ela e você vê só Jesus. Você não vê divisão. Você não olha daqui e fala assim, aquele irmão ali é rico, aquele irmão ali é mais humilde. Não. A igreja é uma só, porque você só vê Jesus nas pessoas. Então isso é um sinal de avivamento. Outro sinal do avivamento, dúvidas e incertezas. Pessoas duvidando. Quando surgiu o avivamento da Rua Azusa, por várias vezes as pessoas ligavam para o hospício, falavam assim, ó, tem um bando de louco lá, pode levar até a ambulância, leva a corda para amarrar, que esse povo está louco. Por várias vezes, eles ligaram para o corpo de bombeiros, falando assim, ó, está saindo uma fumaça lá de cima do telhado, vai pegar fogo, vai morrer todo mundo. E o bombeiro chegava lá, não tinha nada. Então, dúvidas e incertezas. Já pensou, pastor? Para aqui o carro da polícia, carro da ambulância, o carro do bombeiro, desce os bombeiros aqui tudo agoniado, cadê o fogo? Cadê o fogo? Não tem fogo aqui. As pessoas viram fogo do lado de fora do templo em Azusa.
mas era só o fogo do Espírito Santo de Deus. Então gera dúvidas e incertezas na sociedade. Um grande número de pessoas evangelizando, pessoas indo para a rua falar do amor de Jesus, pessoas que não ficam só dentro da igreja, mas que vão para a rua falar de Jesus. E uma última característica, e eu quero orar com você, e já te convido a ficar de pé. E se o louvor puder nos ajudar aí, der uma força aí, eu agradeço. Eu quero orar com você. Louvor está aí, pelo menos os músicos aí, dá uma força para a gente. Aleluia. Orem pela minha garganta, hein, gente, eu tenho que pregar ainda, hein. Essa gargantinha tem que aguentar. Última característica, para a gente orar. Aleluia, irmão, você está vivo aí? Glória a Deus. Amém. Você recebe essa palavra como palavra de Deus na sua vida? Amém. Eu falei que você não ia sair daqui o mesmo. É impossível escutar tudo isso que você escutou e continuar sendo a mesma pessoa. Tem que gerar transformação. A palavra de Deus, ela gera transformação, ela gera mudança. Se não gerar mudança, não faz nenhum sentido. A última característica, e eu vou ler para vocês aqui, se o tecladinho já puder me dando uma força aí. 1 Coríntios. Esse texto, ele me fez cair do cavalo, igual o apóstolo Paulo. A palavra de Deus, ela é mudança de vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva e de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito Santo e de poder. Olha o que o apóstolo Paulo fala: a minha palavra não consiste em persuasão e sabedoria humana. Isso era o que ele mais tinha. Isso ele detinha antes de conhecer a Cristo, antes de cair do cavalo. E sabe por que essa palavra fala demais comigo? Porque a gente quer estudar demais, a gente quer saber demais. A gente às vezes até decora um punhado de versículo, né, para mostrar que sabe alguma coisa. Mas sabe o que o apóstolo Paulo fala? O cara que era o cara mais inteligente da época, o cara que tinha mais conhecimento da época, ele vira e fala assim: tudo isso já não me serve mais, tudo isso para mim já não tem mais sentido. A única coisa que faz sentido na minha vida é o poder de Deus, a demonstração do Espírito Santo, a manifestação dos sinais, a manifestação dos dons. Só isso faz sentido na minha vida. E se você está aqui hoje e até hoje não entendeu isso, que você carrega os sinais, que por onde você passar tem que haver transformação, hoje é uma noite de você então orar a Deus e ter uma conversa com Ele, ter uma conversa de pai e filho, uma conversa íntima, uma conversa de entrega genuína, uma conversa sincera, de rasgar o coração e falar: Deus, o que eu tenho feito para o Senhor, ó Pai? Senhor, o que eu tenho feito? O Senhor não negou nem o seu próprio filho, e eu não tenho te dado nada, eu não tenho feito nada por você. Essa é uma noite de você fazer essa oração, e eu quero fazer 3 orações com você. Eu nunca vou embora de uma igreja sem fazer 3 orações. A primeira oração que eu quero fazer é para aquela pessoa que está aqui hoje. E se você está aqui hoje e você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não fez isso, e você está aqui hoje e você quer fazer isso, eu quero orar por você. Então rapidamente ergue a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém que não aceitou Jesus Cristo ainda, que quer aceitar Jesus? Alguém que ainda não fez isso, não tomou essa decisão? Glória a Deus. Só crente aqui hoje, só o povo que vai morar no céu, só lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Segunda oração que eu quero fazer. Eu quero orar por você que está aqui hoje e que por algum motivo que só você sabe, você não vai precisar contar para mim, nem para o seu pastor, nem para ninguém, mas por algum motivo você se distanciou dos caminhos do Senhor, por algum motivo você se esfriou, e por algum motivo você virou uma geladeira, e aonde havia fogo e palavras de vida eterna, começou então a ter um esfriamento espiritual, e você que hoje quer voltar a queimar, você hoje quer voltar a se reconciliar, pai e filho, intimidade de pai e filho, sentar à mesa, participar do banquete todos os dias com ele. Eu quero fazer essa oração com você. Erga sua mão aí onde você está. Amém, glória a Deus. Quem mais? Erga sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Erga sua mão, eu quero orar com você. Sai do seu lugar e corre aqui à frente bem rapidamente que eu vou orar com você. Enquanto isso, a igreja glorifica a Deus, porque a Bíblia diz que quando um filho volta para casa, há festa naquele lugar, há festa na casa, e hoje o céu se alegra. Nós fomos chamados para saquear o inferno e para povoar o céu. Nós não podemos aceitar uma ovelha se perder. Nós como igrejas não podemos aceitar isso. E a terceira oração que eu quero fazer então, quem está aqui à frente já começa a orar. Começa a orar, começa a falar com o Pai. Fala com Ele, conversa com Ele com naturalidade. É você e Ele agora nesse momento. Só você e Ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar os pastores, as irmãs, o pessoal da intercessão, ciclo de oração. Ora com eles aqui. Ora com eles. O Espírito Santo vai gerar algo neles aqui. Seja um canal na vida deles. Sai do seu lugar, os líderes, pastores. Se você é líder de algum departamento, vem aqui orar com eles. Vem aqui, ora com eles, abraça eles. Eles precisam sentir o amor. Eles precisam sentir o amor. Deus vai te pegar aqui hoje, meu irmão. Você não sai daqui hoje do mesmo jeito que você chegou. Eu quero fazer a terceira oração agora. A terceira oração é para você que hoje está aqui, que você queima no Espírito Santo de Deus, que você tem queimado, mas que você quer entrar para a história do céu, que você quer entrar para a história daqueles que fizeram algo aqui na terra, aqueles que marcaram uma geração. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Deus vai mudar destinos, Deus vai mudar a história. Deixa eu te falar algo. Em setembro de 2013, o Espírito Santo me pegou por dentro, meu irmão. E eu deixei tudo para poder segui-lo, porque eu quero fazer parte daqueles que vão fazer história no céu. E eu creio que Deus vai mudar algumas histórias aqui hoje. Rabassou. Esse é um bom momento para você ser curado aí, tá? Se você precisa de cura aí, Deus vai curar você agora. Esse é um ambiente de cura. É um ambiente espiritual de cura, onde o Espírito Santo está liberando cura nesse lugar. Arabassou, ebalá, deixa o Espírito Santo passar, deixa ele passar aí. Remandaralabassou. É o
há nada melhor a que se compara a esperança viva